Cá estamos de novo com o Gonçalo Elias e vamos dar início a mais uma conversa sobre aves. Desta vez temos a milheirinha, ou chamariz, e que representa a tua 12ª observação, ou pelo menos o teu 12º registro na tua lista pessoal, certo? Olá, Zé. Exatamente. É a minha 12ª espécie, registada, que eu tenho isto anotado, no dia 23 de abril de 1988, num sítio perdido chamado Setil. O Setil é um nó ferroviário ali da linha do norte, ali para as bandas do Cartacho. E o que é que eu fui fazer ao Setil? Fui passear para tentar encontrar uns pássaros, porque já passou quase um mês desde que eu tinha visto as andorinhas dos beirais, que foi o tema da sessão anterior. Portanto, nesta altura a minha lista andava muito a passo de caracol. Mas eu não sei porque neste dia, 23 de abril, que eu acho que era para um sábado ou alguma coisa, meti-me no comboio para ir procurar pássaros. E porquê é que eu meti no comboio? Porque eu queria ir para o campo e eu, como não tinha carro, tinha que ir a sítios que fossem servidos por comboio, como era o que acontecia com a Torre da Gadanha. Mas a Torre da Gadanha era o tempo, a viagem demorava mais tempo. Então meti-me até ao Setil, que fica, como disse, ali entre a Zambuja e o Cartacho. E porquê é que eu ia a estes sítios de comboio? Além de chegar ao campo, eu ia a estudar no caminho, estava a estudar, né? Estava no técnico, então eu ia a estudar no caminho, ia a estudar no regresso, durante o comboio, e depois lá aproveitava e dava uma volta. E como o Setil é assim no meio do nada, eu achei que era um sítio engraçado para procurar uns pássaros. É claro que na altura era um bocado maçarico e, portanto, não via assim muitas espécies. Hoje, se fosse lá, se calhar havia 40 ou 50 espécies. Nesta ida ao Setil só vi duas. Foi o chamariz e depois foi outra que fica lá à próxima conversa, que foi uma grande surpresa. Mas, pronto, a primeira espécie que eu vejo quando chego ao Setil, que eu começo a dar uma volta, aqui ao pé da estação já são tudo campos, vejo um chamariz. E então entrou para a minha lista. Ora, o chamariz é uma espécie que eu acho que já sabia que existia lá das saídas com o meu tio. E até é engraçado porque o meu tio que me ensinou, enfim, as bases para a identificação de aves, mas era mais a parte visual, porque o meu tio nunca teve assim muito virado para a identificação auditiva. Mas havia um ou outro canto que ele conhecia, e eu acho que um dos que ele conhecia era o do chamariz. Eu acho que aprendi, eu digo acho porque às vezes há memórias que são antigas e que a pessoa já não fixou muito bem, mas eu acho que aprendi esse canto com ele, numa das primeiras saídas que a gente fez, e ele até tinha uma expressão engraçada quando havia um chamariz a cantar, ele dizia, olha, está ali um chamariz a chamarar. E eu nunca mais me esqueci desta, ainda hoje às vezes quando ouço um chamariz a cantar, está lá um chamariz a chamarar, porque realmente o verbo era engraçado, e como aquele canto é ali uma grande algaraviada que não se percebe nada, o verbo chamarar até se adequa bastante para descrever o canto desta espécie, que é assim uma coisa muito embrulhada. E, portanto, neste dia, no Setil, lá entrou mais um passariforme para a minha lista, que, como eu já referi na conversa anterior, até agora praticamente só tinha passariformes e aves terrestres. E isso é a coisa que este faz muito, é cantar, não é? Na primavera. Aliás, os passariformes, com poucas exceções, cantam essencialmente no final do inverno, começam a cantar em janeiro, quando os dias crescem, depois cantam durante a primavera, depois durante o verão calam-se. Durante o verão há muito poucos bichos a cantar e os que cantam, cantam menos. Depois no outono, às vezes timidamente cantam um bocadinho, mas menos do que na primavera. Só que já repare, isto foi em abril, e portanto em abril estamos no pico da época dos ninhos para as espécies residentes, e portanto eles além de estarem a cantar estão a fazer aquele voo nupcial que parece assim umas borboletas gigantes, né? Começam a bater as asas muito devagar e a voar assim em círculos, portanto é um bicho que acaba por se tornar muito conspícuo. E portanto foi uma altura do ano também bastante propícia a encontrar esta espécie, e foi isso que aconteceu. Esse voo com bater de asas lento realmente é muito característico desta ave e faz parte digamos, do seu display nupcial, não é verdade? Faz, pois é o chamado voo nupcial, ou se quisermos, voo de exibição, não é? Portanto, como eu disse, na primavera, quando eles estão a cantar assim, eles tornam-se tão evidentes, além de que é uma espécie muito comum. Portanto, além de serem evidentes e conspícuos, são comuns. Aliás, no primeiro Atlas Nidificantes, que foi o Atlas feito pelo Serviço Nacional de Parques, antecessor do atual ICNF,
na altura era Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, quando o Atlas sai em 1989, e diz uma coisa curiosa, diz que esta espécie é talvez a espécie mais comum da nossa avifauna nidificante. Isto diz talvez, porque obviamente não houve aqui uma contagem, não houve um censo, isto é assim uma percepção, uma estimativa, mas a verdade é que em certas zonas do país, durante a primavera, eles estão por todo o lado, são tão comuns, portanto a densidade é elevada, que fica esta sugestão no Atlas, que é talvez a espécie mais comum da nossa avifauna nidificante. Comum, estamos a falar em termos de população global, e que é dado mais de 1 milhão de casais, é a estimativa que é dada nesse Atlas. Está basicamente também, parece um pouco por todo o lado em Portugal, não é? Sim, está de norte a sul, embora com diferenças entre regiões, claramente mais comum a norte do Tejo, mas isso sem qualquer sombra de dúvida. Portanto, a norte do Tejo, e qualquer sítio que a gente para, estão por todo lado, tirando talvez nas zonas de maior altitude. Mas a sul do Tejo também estão presentes, mas quando entramos nas planícies muito áridas e muito desarborizadas, já são mais escassos. E certas Apesar zonas, deles por exemplo, gostarem, digamos, de habitats assim um pouco variados, não é? Tipicamente com árvores, não é? areados, Árvores ou como... arbustos, mas Sim, não, mas não gostam de zonas muito secas. Atenção que isto é uma espécie que se distribui por toda a Europa, pelo menos até à Dinamarca. E, portanto, eles vão até a França, a Alemanha, que já são latitudes temperadas, não é um bicho de clima mediterrâneo. E, na verdade, quando nós chegamos ao sul do país, por exemplo, ali ao Val do Guadiana, naquela zona entre Castro Verde e Mértola, há muito poucos chamarizes aí. E no Algarve aparecem, mas não é uma espécie abundante. Não é tão abundante como, por exemplo, se formos ao norte. Se formos de Coimbra para cima, Porto, Braga, Trás-os-Montes, aquilo tem chamarizes de todo lado. No sul não é assim. Aparecem, mas não são tão abundantes. Aliás, há um enigma acerca desta espécie, que é um enigma que eu tomei conhecimento dele para aí sei lá, quando comecei a frequentar a Ria de Alvor, depois é de falar disto noutra sessão, que isso só foi de finais de 88 para a frente, foi depois eu aprendi a anilhar, e eu aí comecei a tomar mais atenção aos padrões de ocorrência das espécies. E eu, na altura, apercebi-me que ali no Algarve, portanto, a Ria de Alvor, que é o pé de Portimão, acontece uma coisa muito estranha. Eles são razoavelmente comuns no litoral algarvio, não sendo abundantes, mas são razoavelmente comuns. Mas depois acontece uma coisa muito estranha, durante o verão desaparecem. Vão-se embora, não há. Durante mais ou menos agosto e setembro não há chamarizos. Ou melhor, são muito escassos, praticamente não se vê. E no Baixo Alentejo é a mesma coisa. E na Andaluzia é a mesma coisa. Eles praticamente desaparecem. No norte não há tanto este fenómeno, mas na metade sul do país, e quanto mais para sul nós vamos, há ali um período que ainda é bastante alargado durante o verão, e aliás eu lembro-me também quando eu comecei a fazer observações no Tejo e no Sado, e comecei a registar para ver os padrões de ocorrência das espécies, acontece a mesma coisa. Portanto, mesmo em zonas como Lisboa, Setúbal e arredores, durante os meses de verão, os chamarizos desaparecem. Isto é um enigma, porque eu não faço ideia para onde é que eles vão. Eu já ouvi as mais variadas explicações para isto, mas estas explicações são tudo suposições, ninguém sabe. Uma explicação é, eles vão para outros habitats. Pode ser, mas para onde? Hoje em dia há tantos observadores, não é como há 30 anos que havia poucas pessoas. Hoje em dia há observadores de todo lado. E, no entanto, eles no verão continuam a desaparecer. E mais, na Ria de Alvor sempre se fez muita anilhagem, desde que existe lá a observação nos anos 80, e eles apanham chamarizes ao longo de todo o ano, mas durante o verão não há. Portanto, para onde é que eles vão, não sei. Mas esta é daquelas aves que se vê a migrar para a África, ali em Gibraltar, não é? Se não me engano. Por acaso não tive a consultar os dados de Gibraltar, mas eu não sei se há muita passagem para a África. Eu tenho ideia de ter lido uma referência de que era o passeriforme mais comum na migração ali na zona de... É possível. Eu por acaso podia ter consultado isso e não consultei, mas o que acontece é que depois, a partir de outubro, atenção, a partir de outubro, eles já estão outra vez de todo lado. Só que, como eu disse, eles nidificam até a Alemanha, a Dinamarca, nidificam numa grande parte da Europa, mas eles aí são estivais. Eles só estão todo o ano, é de França para cá. Portanto, na Europa Central são estivais. E mesmo numa parte de França são estivais.
Ou seja, são migradores, eles migram para onde? Em Portugal praticamente não há recapturas. Portanto, aparentemente, pelo menos a julgar pelos dados conhecidos, não será para Portugal que eles vêm. No entanto, sabe-se que em Espanha há recapturas de bichos desta espécie anilhados noutros países europeus. Portanto, em princípio, uma parte dessa população de outros países europeus, ou seja, para lá dos Pirineus, vêm invernar à Península Ibérica. Mas não há assim dados muito concretos que nos permitam dizer que bichos são estes que estão cá de inverno. E depois há mais coisas estranhas, porque é assim, embora este bicho, isto já foi referido por outras espécies, embora este bicho seja referido como sedentário, há casos de anilhagens estranhíssimos, uns mais óbvios, outros menos óbvios. Por exemplo, há um caso de um bicho, de uma ave anilhada na Galiza, norte de Espanha, na época de reprodução, e que depois mais tarde foi recapturada no Algarve. Mas há um caso ainda mais estranho, que é de uma ave anilhada em Vila do Conde, em janeiro, portanto, no inverno, e que depois, em agosto do mesmo ano, foi apanhada em Queluz, ao pé de Sintra, portanto, vem passar o verão mais abaixo. Como é que isto se enquadra? Não sei. Ou seja, há espécies, às vezes têm uns movimentos um bocado erráticos e que podem não nidificar sempre no mesmo sítio. E depois estes desaparecimentos da Ria de Alvor e do estuário do Tejo e de outros sítios durante o verão, não sei, eu não tenho uma teoria para isto, também só posso fazer suposições, mas eu imagino que eles também façam movimentos e que haja uma parte das populações que são migradoras, depois no inverno aparecem outros que vindos do norte da Europa e depois se calhar misturam-se com os que nidificam que entretanto chegam, mas há ali um período em que se calhar não estão cá uns nem outros, não sei. Mas atenção, no norte da península não acontece esta ausência de verão, é só no sul. No norte, na Galiza, no Porto, nas Astúrias, eles são a abundância mais uniforme, até um bocadinho mais alta na primavera, mas não tem o dip, o mergulho de verão. Portanto, há aqui ainda enigmas para resolver. Estas aves têm movimentos que não se enquadram propriamente no típico movimento migratório que se conhece, que saem daqui e vão para ali, mas eventualmente alguns movimentos ou que estão o ano todo no mesmo sítio. Não se enquadram, mas também não é, pelo menos de acordo com os dados que eu disponho neste momento, não há um padrão, ainda que fosse ao contrário, que também usar, né? Ainda que fosse ao contrário, dizer, olha, o padrão migratório desta espécie é assim. Mas eu creio que, pelo menos até agora, não... E esses movimentos estranhos, digamos, que já foram identificados, esses ocorrem antes do período de nidificação, um indiciante, por exemplo, possa ser procura de par ou coisa assim do género, ou depois do período de nidificação, identificando, por exemplo, possam ser movimentos dispersivos. Não tens ideia, não? Não tenho dados, quer dizer, eu referi estes casos isolados que são um bocado curiosos, por exemplo, de um que foi anilhado, o tal que foi anilhado em janeiro em Vila do Conde e depois no verão está cá embaixo em Sintra, mas também é assim, não devemos que, embora isto seja um movimento um bocadinho estranhos para aquilo que estamos habituados, também não devemos cair na asneira de tomar isto como representativo do que quer que seja, né? Nós, para tirar conclusões, precisaríamos de fazer uma análise mais robusta, com uma amostra maior, mas não andei à procura de dados específicos. O que nós sabemos é que eles são realmente estivais na Europa Central, estão todo o ano no Sul. Agora, que há enormes flutuações, enormes mesmo, no padrão de abundância e de frequência ao longo do ano em Portugal, isso há. E eu desde já até, enfim, esta sessão deverá ir para o ar no início de agosto e eu desafio as pessoas que ouçam isto, nomeadamente as pessoas que estejam na metade sul do país, que é onde este fenómeno se verifica mais, a ver se conseguem ver chamarizos nos próximos 2 meses, porque certamente não vão ver muito. Depreende-se destas nossas conversas, não só desta, mas de outras que já tivemos também, que realmente, com todo o conhecimento que o ser humano consegue ter sobre coisas mais elaboradas e mais estranhas, e há coisas tão básicas quanto o conhecimento sobre este género de coisas das aves e dos movimentos que elas fazem, que ainda estamos muito longe de chegar a um conhecimento que possamos dizer profundo das coisas. E estamos a falar de uma espécie muito comum, porque às vezes há espécies de tão escassas... Eu acho que isso também contribui, não é? Porque às vezes é aquela coisa do é que não Exato, valoriza, pode não é? ser. Às vezes aquelas mais raras causam um fascínio maior e acabam por ser mais bem estudadas do que as espécies comuns que estão cá todo o ano e que ninguém liga nenhuma.
Por isso, eu também acho que isso pode contribuir para isso, sem dúvida nenhuma. Curiosamente, eu por acaso estava a ver o livro do Rei Júnior, que eu já falei várias vezes anteriormente, que é um livro que foi escrito em 1931. E esta espécie, no livro do Rei Júnior, aparece com um nome científico um bocadinho diferente. E que é este: Cerinos canários serinos. Ora, o último serinos seria a subespécie, né? Mas cerinos canários, ou que hoje se chama cerinos canária, é o canário que ocorre na Madeira, nos Açores e nas Ilhas Canárias. Ou seja, eu não fui investigar como é que foi a taxonomia desta espécie, mas, porque eu acho que o Linneu chamou isto de Fringilla cerinus inicialmente, mas isto já pode ter andado a saltitar de umas espécies para outras, que às vezes acontece. Mas, pelo menos aqui no tempo do Rei Júnior, isto era considerado conspecífico com o canário das ilhas, e cerinos, canários serinos, seria uma subespécie. Hoje não é, hoje são espécies diferentes, mas muitas vezes nós ainda dizemos que o chamariz é um parente próximo do canário, que é o canário selvagem, que depois dá origem também às raças domésticas de canários que aparecem nas gaiolas e nas criações. Portanto, fica também aqui esta curiosidade. E outra curiosidade é que, embora portanto, o parente do chamariz nas Canárias, na Madeira e nos Açores, seja o canário selvagem, esta espécie, o chamariz, desde há cerca de 40 anos, está a nidificar nas Canárias também. Portanto, nas Canárias, mais concretamente na ilha de Gran Canária, em Tenerife, nós temos agora duas espécies de serinos. Temos o canário e temos o chamariz, em que não se sabe se ele chegou lá naturalmente ou se foi fuga de bichos de criação. A verdade é que eles estão lá, há lá uma população, não será muito abundante, mas estão lá a coexistir com os canários selvagens. Estavas aí a referir que Linneu teria descrito esta ave com outro nome, de facto, eu fui aqui verificar. Fringilla, estava inicialmente com Fringilla cerinus, exatamente. Fringilla cerinus, não é? Exato. Porque o Linneu tinha muito menos géneros de aves. Quer dizer, aliás, o Linneu nem sequer tinha famílias. Ele tinha a classe das aves, tinha as ordens, e que não eram muitas, eram uma dúzia delas no máximo, e depois, dentro abaixo das ordens, tinha logo os géneros e as espécies. O conceito de família surge mais tarde e eu acho que já nem sequer foi o Linneu que o criou. Mas, e depois dentro de cada género, quer dizer, o género que hoje, havia muitas aves no mesmo género, é isso que eu quero dizer. Portanto, só mais tarde é que depois são separadas noutros géneros, porque se percebe que eles afinal têm diferenças maiores. Não nos esqueçamos que o Linneu agrupava as aves, nem era com base no critério biológico de espécie, que ainda não existia na altura, era com base em critérios morfológicos. Portanto, ele achava que os bichos eram parecidos e ia tudo parar ao mesmo género e à mesma ordem. E, portanto, isto era o Fringilla cerinus. Os Fringillides era tudo... Então, o Pintacilga era Fringilla carduelis, o Verdilhão era Fringilla chloris, e tudo assim. Acho que eram... Esses eram todos Fringillas, se não me engano. Portanto, depois, mais tarde, isso passa para o género cerinus, que, aliás, isto também há de estar aí escrito quando é que isto foi criado, o género cerinus. Depois, mais tarde, alguém começa a analisar os bichos e começa a perceber, espera lá, que isto, afinal, este bicho é bastante diferente dos centuriões. O género cerinus, por acaso, até apareceu poucos anos depois, porque o Linneu descreveu esta espécie, o Fringilla cerinus, em 1766, e depois, em 1769, há outro senhor que é o Scopoli, que lhe chama isto, como é que é? Loxia cerinus. Portanto, isto depois começa a achar que é próximo do cruzabico. E depois também volta para ser Fringilla cerinus. Portanto, isto depois anda para aqui a saltitar de umas espécies, de uns géneros para outros. Portanto, a taxonomia, nós às vezes... Não sabia onde haviam de meter. Não, mas é assim, eu às vezes vejo comentários de pessoas a dizer agora estão a mudar os nomes todos. E é verdade que tem havido algumas alterações taxonómicas recentes, sem dúvida. Só que não se pense que estas alterações taxonómicas é uma coisa de hoje, porque isto ao longo dos últimos 200 anos houve imensas alterações taxonómicas. Aliás, até te digo mais, ao princípio, depois do Linneu inventar este sistema, houve logo uma grande adesão a este sistema, porque toda a gente achou que o sistema era giro, estava bem pensado e realmente estava, mas depois isso foi uma corrida para descrever espécies, mas como não havia uma entidade que organizasse isto tudo, aquilo era o caos, era toda a gente a descrever espécies, depois o mesmo nome era usado para espécies diferentes, depois cada espécie já tinha vários nomes dados por diferentes pessoas e depois ninguém se entendia. E só passado, só já no século XIX é que depois aparece um conjunto de regras para tentar pôr ordem na casa. Portanto, ao princípio isto foi assim, um bocadinho anarquia em termos de nomes. Mas pronto, isso fica depois para outra conversa, porque
senão estamos a afastar do tema. Mas pronto, o aspecto aqui a reter é que isto chamou-se Fringilla serinos, depois andou a saltitar e no tempo do Rei Júnior chamava-se serinos canários. Portanto, que ainda hoje é considerado próximo do canário, porque estão ambos nos géneros serinos. E de facto, tem lembranças, até, em termos até morfológicos, não é? Como terá sido a origem da identificação das espécies, não é? Da classificação, eles realmente têm algumas semelhanças. Ficamos hoje por aqui então com esta conversa. Ficamos sim, porque a hora já vai longa e já vai embora longa. a gente sabe que podia sempre continuar sempre por aqui adiante, mas vamos tentar manter isto sempre nos 20 minutos. Não se esqueçam que fica então o desafio para procurar nos próximos meses esta espécie e tentar encontrá-la. Eventualmente, nesse caso, sugiro fazer os respectivos registros ou na plataforma do eBird ou no Biodiversity for All, ou qualquer outra plataforma desse género, para que fique o registro e para ver se no futuro conseguimos então descobrir mais alguma coisa sobre esta ave. Obrigado, Gonçalo. Obrigado, Zé. Até à próxima sessão.